Sexta-feira à tarde, minha gente. Olha a chuva que tá aqui. Tá muito frio. Eu cheguei do trabalho e deitei um pouquinho. Já são 2h30 da tarde, se não me engano. Tá chovendo bastante. Eu coloquei essas roupas aqui pra enxugar, mas chovendo assim, né? Vou deixar pra quando aparecer um solzinho dar uma esquentada. Vou fechar aqui a porta. Tô falando baixo porque minha filha tá dormindo. Eu tenho que organizar essas coisas aqui do almoço. Falar pra vocês que eu almocei. Cheguei do trabalho, almocei. E deixei a cozinha assim. E o lixeiro tá cheio, tá bagunçado. Aí eu vou tomar um cafezinho agora de novo. E vou organizar essa pia. Talvez eu coloque roupa pra lavar ainda hoje. Não sei, mas no decorrer do vídeo eu penso se eu faço essas coisas ainda hoje ou não. Bom, eu tava deitada, né, como eu falei, então por isso que eu tô com a cara inchada. Tô bem cansada ainda, mas, né, levantei, vou tomar um cafezinho pra depois arrumar essa cozinha que eu mostrei pra vocês. Aí a minha patroa me deu essa pamonha, ó, eu vou descascar ela. Vou comer um pedacinho dessa pamonha com café. Já são quase 3 horas da tarde. Eu almocei e dormi. Nem esperei a pausa, né, que eu dar uma pausa pra poder deitar. E já vou comer de novo. Confesso que eu nem sei se posso comer pamonha, porque a médica pediu pra me fazer uma dieta, né, anti-inflamatória. Mas eu acho que a pamonha não tem problema não. Se tiver também, é pouco, né? Coloca aqui o café. Uma xicrinha de café. Pouco muito, mas não tá cheio não, tá? É só um pouquinho mesmo. Cortar a pamonha. Olha o tamanho, vocês gostam de pamonha? Tirar um pedaço pro meu marido. E vou comer o outro pedaço. Nossa, soluço agora. O dia não tá bom não pra lavar roupa. Mas eu não sei o que eu faço, porque eu não gosto de estar com roupa suja guardada. Mas lavar também tá muito frio. Eu acho que eu vou ver se tem alguma seca no varal, mesmo assim com frio. Aí eu vou tirar. Eu vou deixar numa cadeira em algum lugar. Pra quando fizer um solzinho, eu colocar só pra dar uma esquentada. E depois eu guardo. E as que tem suja eu coloco pra bater, né? Aí amanhã eu vejo se eu enxago. E eu tô falando baixo porque a minha filha tá dormindo. Então, por isso que eu tô falando baixo. Essa pamonha é doce, tá muito boa. Só que se fosse salgada pra mim era melhor, né? Seria sem açúcar. Tá muito boa. O café também tá com açúcar, mas eu tenho que tomar sem. Só que eu vou aos poucos, né? Não vou tirar tudo também de uma vez, porque quando eu tiro tudo de uma vez é mais difícil de manter a dieta. Tá muito boa. Nossa. Caiu. Já tá bom, né? Já comi o meu pedaço da pamonha. Vou deixar isso aqui pro meu marido, senão o pedaço dele vai junto. Se eu ficar comendo. Agora vamos lá. Vou levantar da mesa, né? Vou dar uma arrumada nessa cozinha. Quero terminar tudo cedo hoje, porque amanhã é sábado. E eu quero descansar mais pra não ficar o sábado e domingo com muita coisa pra fazer. E também tá muito frio, e aí tomar banho à noite é muito ruim. Principalmente pra mim, né? Que tem uma artrite, então o frio da noite pra tomar banho nessa época é mais ruim, né? Não ajuda muito, não. E enquanto arruma as coisas, a gente vai conversando sobre um assunto que eu acho importante. E que eu tava refletindo de ontem pra hoje. E aí, enquanto eu arrumo as coisas, a gente vai conversando, certo? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aí no canal. Curtam, comentem, compartilhem. E pra quem não me conhece, meu nome é Ellen. Se você é novo ou nova por aqui, nesse canal eu falo de rotina, às vezes de economia. Coloco coisas do dia a dia, de dona de casa, de mãe. De tudo um pouquinho. De tudo um pouquinho dentro desse nicho entre economia, dona de casa
reflexão de alguma coisa assim. E a minha rotina do dia a dia, tá bom? Comentem aí e se inscrevam no canal. Hoje em dia, fazendo as coisas, eu me vejo uma pessoa totalmente diferente da de Ellen que eu era até uns 3, 4 anos atrás. Eu passei por uma fase muito difícil, de muita ansiedade, frustração, porque eu queria dar conta de tudo, deixar tudo perfeito, sempre limpo, sempre impecável. E depois que eu tive a minha filha, a rotina muda, né? Muda para todo mundo. Veio outros obstáculos, outras responsabilidades além dela para mim tomar conta. E eu perdi totalmente o controle daquilo que eu mais gostava de fazer, que era cuidar da minha casa e das minhas coisas. Quando eu tive a ansiedade, eu cheguei em um limite que eu não imaginava. Eu cheguei a ter, acho que crise de pânico à noite, meu coração acelerava, eu ficava com muita vontade assim de vomitar, muito enjoada. E durante o dia eu tinha outras obrigações além da minha filha pequena. Eu perdi, nessa época, eu perdi o amor que eu tinha para fazer as coisas. Eu não tinha ninguém que me enxergasse além do que eu demonstrava por fora. Porque quando a gente tem ansiedade, a gente acha que falando tá demonstrando tudo, mas por dentro é como se a nossa alma tivesse rasgada, angustiada. A gente quer ter o controle da situação, mas a gente não tem. É meio que a gente ri por fora, mas a gente tá chorando por dentro. E aquilo tava acabando comigo porque Deus tinha me dado, eu não sei se foi Deus, mas eu tava com umas responsabilidades que para mim era demais naquele momento, mas ao mesmo tempo, quando eu conversava com Deus, eu falava assim: Senhor, se eu tô nessa situação é pela tua permissão, então me dá força, me dá sabedoria para me aguentar e que o Senhor tire de mim toda essa responsabilidade que eu conversando com Deus, eu falava, eu já tô no meu limite, eu não aguento mais. E mesmo assim eu continuava aguentando, continuei aguentando muito, muito tempo além do que eu pedia para Deus. E aí aí Deus me mostrou que eu tinha que procurar ajuda. Eu fui na psicóloga, fiz terapia por 3 meses. E aí foi assim a chave de virada do meu momento de ansiedade, porque ali eu abri a minha mente. Eu vi que, mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo diante de mim, que eu tinha que ajudar a. Não que eu tinha que ajudar, mas toda aquela responsabilidade que estava sobre mim não era só para mim, era para todo o conjunto da minha família. E aí eu entendi que ninguém era mais importante do que eu mesma. Nem mesmo a minha filha naquele momento era mais importante do que eu, porque se para mim a minha filha estava sendo mais importante, eu não estava fazendo por ela o que eu deveria fazer, que é cuidar de mim mesma. Tem uma frase que diz assim, que a gente dá a vida pelo filho, mas e cuidar da nossa vida pelo nosso filho, para que a gente tenha uma vida mais prolongada e que a gente consiga viver mais tempo com eles aqui na Terra. E aquilo que a psicóloga me falou abriu a minha mente, sabe? Porque eu estava priorizando todo mundo, menos a mim mesma, e já tinha deixado boa parte das coisas que eu gostava de fazer de lado, que era cuidar de mim. Eu sempre fui vaidosa, sempre gostei de estar com meu cabelo arrumado, de fazer minha unha, de cuidar da minha casa, de cuidar da casa, assim, arrumar a casa e no final cuidar de mim, sabe? Quando a gente arruma a nossa casa, que fica bonitinha, cheirosinha, e no final a gente toma um banho, se arruma,
veste uma roupinha que a gente gosta. Eu sempre fui essa pessoa. Só que nessa fase, nessa época, eu tinha perdido totalmente o rumo das coisas. Eu não sabia mais cuidar de mim, eu não estava mais sabendo cuidar da minha casa. Eu estava perdida ali nos meus pensamentos, nas minhas frustrações, nas minhas correrias. E quando a psicóloga me mostrou, foi me mostrando bem na minha mente, pouco a pouco, de que ninguém é mais importante do que eu e de que a minha saúde está em primeiro lugar, aí eu mudei. E não precisei de remédio, graças a Deus, mas eu mudei de uma forma que hoje eu consigo cuidar das minhas coisas com calma, sem estresse. Eu não cobro ninguém para me ajudar com as minhas tarefas. Eu simplesmente faço tudo no meu limite, assim, sabe? A casa pode estar um caos, pode estar tudo revirado, mas eu olho para mim mesma e olho para minha família que está comigo e eu penso assim, o que é mais importante? Sempre, todo dia, quando vem aquele gatilho assim querendo me estressar, eu penso, o que é mais importante? É essa casa tá sempre nos trinques, sempre limpa, ou é eu estar bem? Ou eu estar com saúde? Porque assim, tudo que a gente faz em excesso, isso prejudica a nossa saúde psicológica e física. E quando a dona de casa não tá bem, o resto não tá bem. Não adianta nada você viver se matando todo santo dia. Faz tudo pelos outros. Tudo, tudo, tudo. Você só não cuida de você. Porque, por exemplo, seu marido chega em casa, tá a casa linda, nossa, tudo limpo, tudo cheiroso, tudo com brilho. Mas e o seu brilho? Onde é que tá o seu brilho? Porque a casa não tem que brilhar mais do que nós mesmas, que somos a dona dela, né? E eu aprendi isso. A minha casa nunca vai brilhar mais do que eu, porque dentro da minha casa eu quero ser a mais bonita, entende? Não é no sentido de se achar, mas assim, quem é mais importante na minha casa? É a minha casa ou sou eu? Para as pessoas que estão morando aqui comigo. Se faça essa pergunta, o que é mais importante? É você estar bem? É seu marido chegar em casa e você tá feliz, você não tá parecendo uma louca no sentido assim de muito estressada, muito sobrecarregada, de você não estar feliz. Porque quando a gente está estressada, automaticamente a gente descarrega tudo nos outros, sabe? E imagina só, seu marido chegar em casa e você tá bem, você tá feliz. Mesmo que a casa não esteja 100%, mas você fez o que era prioridade para todo mundo e teve tempo para você, você tomou seu banho, você tá feliz, você quer saber como é que foi o dia deles. Porque a maioria das vezes eles chegam, o que é que a gente faz? Ah, porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, mas eu não tenho tempo pra nada. Essa casa é só estresse, nunca mais eu saí. Depois que eu tive esses meninos, eu não tive mais sossego, porque depois que a pessoa tem filho isso, depois que a pessoa tem filho aquilo, quantas vezes a gente vê os homens chegar com essa energia para nós que estamos em casa? Eu pelo menos nunca vi. Tem 8 anos que eu sou casada. E meu marido nunca chegou aperreado pra descontar os estresses dele em mim. Dizer assim, nossa, hoje foi estressante, hoje eu fiz assim, hoje eu fiz assado. Ah, porque essa mulher que eu arrumei não faz isso, esses filhos, isso, aquilo, não. Normalmente os homens nunca fazem isso, quem faz isso é mais as mulheres. E eu não tô julgando essa fase que a gente passa, porque é justamente o que eu tô contando aqui, nesse vídeo. Eu também já passei por essa fase. Mas a questão e a solução é, quando a gente aprende a se priorizar, a gente vira essa fase, sabe? A gente sai de uma fase ruim para a fase boa. Porque as tarefas de casa, elas sempre vão estar lá. Todo santo dia vai ter tarefa pra gente que é dona de casa fazer. Mas o que é prioridade? Primeiro, pelo menos para mim, a minha prioridade sou eu. E não é sobre se achar, não é sobre querer ser isso, ser aquilo, mas
Eu funciono assim, se eu não estiver bem comigo, a minha casa também não vai estar. Então, eu cuido primeiro de mim. Tem dias, sim, que a gente, e eu mesma faço isso. Tem dias que eu não consigo me arrumar, né? No final do dia, ficar toda do jeito que eu gosto. Mas eu evito fazer coisas em excesso para que eu não me estresse, para que eu não fique brigando com todo mundo. Eu trabalho de manhã, então quando eu chego eu tiro um tempinho para descansar, faço alguma atividade física. Não tô fazendo agora porque tá um tempo frio, né? Dá uma preguiça. Mas eu sempre procuro fazer algo que me faz bem, que me deixa desestressada. E eu cuido de mim sempre, 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 sempre. Eu aprendi isso, que a prioridade nessa casa sou eu, porque se eu não estiver bem, minha filha não vai ficar bem, meu marido também não vai ficar bem. E quando a gente perde a saúde, no final das contas, quem mais sofre é a gente, porque principalmente em questão de ansiedade, porque a outra pessoa, ela não tem o poder de adivinhar o que a gente está sentindo, ela não vai adivinhar. Se você não falar, ela não vai adivinhar. E a gente fica frustrada, esperando que os outros entendam a situação que a gente está passando, sabe? E isso é muito. Realmente, isso, a palavra certa é frustrante. Porque quando a gente está em crise de ansiedade, a primeira coisa que a gente quer é que as outras pessoas enxerguem isso. Mas se a gente não falar, a gente não. Os outros não vão saber ajudar a gente. Eles já não sabem ajudar a gente falando, né? Imagina a gente sem falar. Então, o conselho que eu dou é se priorize, cuide de você sempre em primeiro lugar. A casa é importante sim, marido é importante sim, filho é importante sim, mas você é muito mais importante. Então, assim, se as pessoas dessa casa não cuidam de você também, já fala muito sobre o que acontece se você ficar doente, sabe? Porque se você, como dona de casa, desabar, a casa inteira desaba. Então, as pessoas que estão com você, a sua família, eles têm que ter ciência disso. De que você precisa estar bem, de que você também precisa se sentir amada, cuidada, feliz, que você também precisa ser mimada, porque a gente que é mãe, a gente às vezes mima todo mundo, né? A gente que é mãe e é esposa, a gente mima todo mundo. A gente faz quase todo dia alguma coisa para agradar nosso marido, nossos filhos, e muitas das vezes a gente não é retribuído da mesma forma que a gente espera. Então, por isso que eu digo, se você também cuidar de você, se você não ficar esperando só que os outros cuidem, você vai fazer pelo outro sem esperar nada em troca, porque você já sabe do seu valor, você já sabe que você se cuida, que você não precisa tanto das coisas externas para se sentir bem, que outras pessoas façam por você alguma coisa, para você se sentir bem. Mudando a história, teve uma conhecida minha que sempre dava presente pro dia dos namorados pro marido dela. Aí questionaram essa amiga minha se o marido dela dava algo para ela. Aí ela falava assim: basta, nunca ganho nada, sempre dou. Aí a pessoa perguntou para ela se ela não ficava frustrada por ele não dar presente para ela. Aí ela falou assim: não ligo, eu não dou presente para ele na intenção de ganhar algo em troca, até porque eu mesmo já me presenteio, eu já sei do meu valor, eu já sei da minha importância para mim mesma, não para ele, mas para mim. E eu me presenteio sempre, eu compro minhas coisas, e o fato dele não me dar, ou dele não fazer por mim, não muda no que eu sinto. E eu achei isso de uma maturidade muito incrível quando ela me falou. Porque muitas das vezes a gente faz pelo outro esperando que o outro faça o mesmo pela gente. Principalmente quando se é dona de casa. A gente sempre espera que o nosso marido reconheça que a gente é assim e é assado. Mas a verdade é que a gente não é insubstituível. Por isso que a gente não tem que estar, sabe, exagerando demais nas coisas. Porque você pode ser a mulher mais bonita, você pode ser a mais limpa, mas na nossa ausência vai aparecer
quem faça do mesmo jeito, ou melhor, ou pior, mas insubstituível a gente não é. Então, por isso, cuide de você, cuide da sua beleza. Sim, você pode ter 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, mas sempre cuide de você. Não é pro outro achar bonito. Eu me arrumo, mas não é para o meu marido me achar bonito. Eu me arrumo para eu me sentir bem, para eu olho no espelho e isso não é sobre bajulação, sobre eu mesma, mas assim, eu olho no espelho e eu penso assim, eu já venci tanta coisa, eu sou guerreira, sim, porque eu tenho Deus, eu pedi muita sabedoria a Deus para estar onde eu tô e para eu vencer tudo que eu já venci, mesmo sendo nova. Então assim, quando eu me arrumo, eu olho no espelho e eu falo para mim mesma, meu Deus caprichou, ô bicha bonita. Falo sim, porque é muito importante que a gente se ame assim intensamente, porque provavelmente ninguém vai amar a gente como a gente mesmo se ama, ninguém vai cuidar da gente como a gente mesmo deve se cuidar. E hoje eu faço minhas coisas de casa com muita tranquilidade, com muita paz, porque eu consegui me encontrar, né, novamente depois de ter me perdido na fase ruim que eu passei. Eu consegui me encontrar e ver que tudo que eu passei só serviu de muito aprendizado mesmo. Hoje eu tenho uma maturidade que eu admiro, embora muitas pessoas não enxerguem isso, mas eu enxergo e não muda nada, sabe? Hoje em dia, às vezes eu sou julgada assim por alguma coisa e eu só fico calada e observando, sabe? A Diele de antigamente ficaria brigando, porque eu sempre fui bem desaforada há um tempo atrás. E quando eu ouvia alguma coisa que eu não gostava, eu batia de frente e eu brigava. Hoje não, hoje eu tenho a maturidade para só guardar para mim mesmo e refletir sobre o que foi dito, sobre o julgamento, sabe? Porque eu sei do que eu sou e eu sei o que eu me tornei e no que eu quero melhorar daqui para frente. Então, eu, resumindo, né, eu aprendi muito, melhorei muito como mulher e como dona de casa. Hoje eu faço as minhas coisas com muita tranquilidade, sem me cobrar tanto. Tem sim os dias de mais estresse, mas também tem os dias que eu simplesmente deixo e me priorizo. E hoje foi esse dia. Tô terminando aqui de arrumar as coisas. Já arrumei a cozinha, né? A mesa, sem estresse, sem correria. Até dormi um pouquinho também, hoje à tarde. E é isso. É só um. Eu falei demais, né? O vídeo ficou muito longo, mas é só um pouco do que eu tenho para falar para vocês de uma fase que eu passei que não foi fácil, mas que eu venci. Se você ficou até aqui, muito obrigada. O vídeo ficou muito longo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam no canal se aparecer alguém novo por aqui. Sejam muito bem-vindos. Beijos e tchau, tchau. Já terminei de lavar a pia, a louça e organizar aqui. Esses paninhos é o que eu usei para limpar aqui e enxugar toda essa parte aqui. Aí eu vou colocar de molho para lavar. Isso aqui é um negócio, brinquedo da minha filha. Varri aqui, tá limpinho. Organizei a mesa também. O lixo, colocar o lixo para fora, para queimar depois. E assim, sem estresse, sabe? Sem estresse, sem aperreio, porque com sabedoria e Deus na frente, a gente faz as coisas com mais leveza, ó, como fica bonitinho, né? Pra mim é assim, pia limpa
Pia limpa, casa arrumada.